Rutherford, ele conseguiu refutar esse modelo atômico, uma vez que existe um grande espaço vazio no átomo. Então, na verdade, o átomo seria constituído de um núcleo, onde esse núcleo estaria ao centro do átomo, e o tamanho desse núcleo seria muitas vezes menor, pelo menos 10.000 vezes menor do que o átomo como um todo. Então, no átomo teria um núcleo, onde no núcleo estaria as cargas positivas, e, posteriormente, né, o Chadwick, ele descobriu que existiam cargas, também partículas de carga neutra. Essas partículas de carga neutra foram chamadas de nêutrons, e as partículas de carga positiva são os prótons. E ao redor desse núcleo teria uma eletrosfera, por onde os elétrons estariam em constante movimentação. Nesse modelo atômico, ele considerava similar ao nosso modelo planetário, onde nós teríamos o núcleo, que seria, por exemplo, o Sol do nosso sistema solar, e ao redor do núcleo estariam girando os elétrons em órbitas elípticas, assim como temos no modelo planetário. Temos o Sol ao centro e os astros girando ao redor do Sol, como, por exemplo, a Terra. A Terra demora 365 dias, né, para poder dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, esse modelo atômico foi aceito, né, foi muito bem aceito, e justamente por se assemelhar ao modelo planetário. Só que aí vieram alguns problemas. Tá, se o átomo é similar ao modelo planetário, então nós podemos prever alguns eventos. Como, por exemplo, no modelo planetário, a gente consegue prever quando é que vai ter um eclipse solar, quando é que vai ter um eclipse lunar, quando é o melhor dia para se lançar um foguete, um ônibus espacial. Porque tem que esperar o melhor dia para que o ônibus espacial ele saia sempre em trajetória retilínea, né? Não precisa ficar desviando dos astros. Então, ele espera o melhor dia, melhor horário, para que naquele dia, aquela trajetória retilínea esteja livre, para poder lançar o foguete espacial. Tá? Então, é possível prever alguns eventos no modelo solar. Sendo assim, deveria ser possível também prever eventos no modelo planetário. Tentou-se, então, fazer vários e vários cálculos para tentar chegar a uma explicação como essa. Tá? Mas encontraram alguns problemas. Um desses problemas seria o seguinte: se eu tenho aqui, vamos imaginar o átomo de hidrogênio, gente. O átomo de hidrogênio, ele é muito didático, porque é o mais simples que existe. No átomo de hidrogênio, ele só tem um próton e um elétron, nada mais, tá? Então, imagine aqui que eu tenho um átomo de hidrogênio, um próton, e ao redor desse próton eu tenho um elétron girando nessa órbita aqui, ó. Aqui eu tenho um elétron, e esse elétron fica girando nessa órbita. Beleza. Só que o que é que acontece? Eu tenho uma partícula carregada em movimento, o elétron girando ao redor do núcleo. Aí vocês poderiam me perguntar assim, professor, por que o elétron gira em torno do núcleo, né, do próton, e não o contrário, o próton girar ao redor do elétron? Porque, né, os cálculos mostraram que a massa do elétron é em torno de 1836 vezes mais leve, o elétron é mais leve do que o próton. Então, se o elétron é muitas vezes mais leve que o próton, é muito mais fácil para o elétron se movimentar, enquanto o próton ficar mais fixo em sua posição, tá? Perdão, gente, ainda estou meio gripado. Beleza. Mas o que é que acontece aqui, ó? Eu tenho uma partícula carregada em movimento. Uma partícula em movimento. Imagine que tem um indivíduo aqui na mão dele tem uma pedra, e ele tenta arremessar essa pedra o mais alto possível. O que é que vai acontecer com a trajetória? Essa pedra vai subir, 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 só que vai chegar um momento que ela vai começar a descer. Por que isso aqui vai acontecendo? Essa pedra vai acelerando, né, à medida que vai subindo, mas tem uma força atrito, que é justamente para com o ar, e além disso tem uma força gravitacional, puxando essa pedra para baixo. Então existe uma força de atração, que é a força da gravidade. A força da gravidade é uma força de atração que ela atrai
a matéria para com o centro, no nosso caso, estamos na Terra, então para com o centro da Terra, tá? Beleza. Então essa partícula ela vai acelerar, mas vai chegar um momento que ela vai começar a perder energia e vai, pela força gravitacional, vai ser atraída para o centro da Terra. Beleza. E no átomo? No átomo, o elétron vai ficar girando aqui ao redor do núcleo do átomo. O elétron vai ficar girando ao redor do núcleo do átomo. Mas eu tenho aqui, ó, similar à força gravitacional. Só que a força gravitacional, ela não se aplica a sistemas microscópicos. Quando eu falar em sistemas microscópicos, não é microscópio de verdade de a gente botar os olhos e observar, não. É em termos atômicos, tá? A escala de microscópio que a gente consegue ver, aquele microscópio, o equipamento, ainda é muito grande, tá? Ainda são coisas muito grandes. Não são visíveis a olho nu, mas em comparação com átomos, são coisas muito, muito grandes. Então, a força da gravidade ainda se aplica. Mas aqui, quando você está lá no átomo, perdão, falando de prótons e elétrons, então a força da gravidade, ela não digamos aqui, não tem aquele papel tão atuante, tá? Então, o que é que acontece aqui? Esse elétron, beleza, ele vai girar aqui ao redor. Esse elétron aqui, ó, ele vai girar ao redor do núcleo desse próton, tudo bem. Mas vai chegar um momento que vai sentir uma atração entre a carga positiva do elétron e a carga negativa, a carga positiva do próton e a carga negativa do elétron. Isso vai fazer o quê? Que o elétron se atrai. Ao se atrair, ó, vai ficar mais próximo. Ou seja, vai perdendo energia. E à medida que ele for girando, ele vai se atraindo mais, e se atraindo mais, vai perdendo energia cada vez mais, devido à atração positiva e negativa, a atração eletrostática. Nesse ponto, o que é que acontece? O átomo vai colapsar, tá? Ele não vai conseguir mais manter sua forma. Então, esse aqui ainda foi um grande problema encontrado pelo modelo atômico de Rutherford. Para tentar solucionar esse modelo atômico e trazer luz a algumas explicações que ainda não existiam, veio então o modelo atômico de Niels Bohr. Foi bem interessante que ele escreveu o seu trabalho, e assim que ele escreveu, ele correu para o orientador para mostrar o trabalho dele, e o orientador meio ficou assim, quis fazer várias correções, né, e ele bateu o pé: não, você não vai corrigir nenhuma vírgula, vai publicar do jeito que eu escrevi. Aí causou uma discussão tal com o orientador, mas o orientador resolveu, né, publicar esse trabalho dele da forma como ele queria. Teve uma grande resistência, mas resolveu publicar, e realmente foi muito aceito pela comunidade científica na época. No modelo de Niels Bohr, ele sim acredita que Thomson estava correto no sentido de que o átomo tem partículas menores do que o próprio átomo, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, tudo isso ele acredita. Ele acredita também que os prótons e os nêutrons, sim, se localizam no núcleo do átomo, que é muitas vezes menor do que o átomo como um todo, tudo bem, e que os elétrons ficam girando em órbitas ao redor do núcleo. Tudo bem, então tudo isso, Niels Bohr, o modelo atômico também prediz isso. Só que Bohr, ele fez alguns postulados. Ele postulou que sempre que eu tenho, digamos aqui, o átomo de hidrogênio de novo, próton e um elétron aqui, e esse elétron, ele vai girar nessa órbita aqui ao redor do núcleo desse átomo. Beleza. E essa órbita aqui, ele começou a associar como se fosse... ele postulou que eram órbitas fixas. O elétron não conseguia sair dessa órbita, ele sempre estaria girando nessa órbita. Para um elétron sair da sua órbita e para uma outra órbita, ele teria que ter um salto quântico. Nossa, tortei pra caramba aqui. Para esse elétron subir de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa, ele deve absorver energia. Então, o elétron sai da sua órbita original para uma órbita mais externa. Beleza. Mas o elétron muitas vezes não consegue manter essa energia. Então, ele tende a voltar a seu estado original. E quando isso aqui acontece, o que é que acontece? O elétron emite energia. Ele libera energia
na forma de, muitas vezes, de energia radiante, energia luminosa, tá? Isso é o que acontece, por exemplo, nos fogos de artifício, né? Nos fogos de artifício você tem, por exemplo, um fogo de artifício aqui, você tem um pavio aqui. Beleza. Já disse para vocês que meus desenhos são péssimos, né? Me dê um desconto aí. Então, no fogo de artifício, o que é que acontece? Você vai e acende aqui o pavio. Aí acende, aí começa a queimar, 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 queimar o pavio. Chega aqui dentro. Aqui dentro tem uma pólvora, tá? Tem pólvora. Então vai provocar a explosão dessa pólvora, a ignição aqui. Quando isso aqui acontece, tem um projétil aqui que ele vai ser ejetado para uma certa altitude, né? Só que aqui tem um novo pavio, ó, um novo pavio aqui. Então, quando ocorre essa primeira explosão, esse pavio vai queimando, 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 queimando. Mas enquanto ele vai queimando, já teve o projétil, já subiu. Tá? Quando chega a uma certa altitude, ocorre uma nova explosão. Por quê? Porque esse segundo pavio vai queimando até alcançar a pólvora que está aqui dentro. Tá, e agora? O que acontece é que essa pólvora dessa cápsula aqui, desse projétil, ele tem um certo metal. Metal, pode ser cálcio, alumínio, bário, tungstênio, lítio, sódio, tá? Tem um determinado metal. Normalmente é o sal daquele metal, né? Um sal. O que acontece é que quando ocorre essa segunda explosão do projeto, da cápsula, que vai estar a uma boa altitude, essa explosão, ela libera uma grande quantidade de energia e o metal que foi impregnado naquela pólvora, ela absorve aquela energia. E ao absorver a energia, o seu elétron que está no seu estado quântico mais estável, ele vai passar para um estado quântico mais elevado. A gente diz que o elétron está excitado, quando ele está num estado quântico mais energético. Quando esse elétron volta para o seu estado original, ele emite radiação. E muitas vezes essa radiação é na região do visível. O que é que nossos olhos vão perceber? Diferentes cores. Então, aquelas cores que a gente observa nos fogos de artifício, cor azul, vermelho, roxo, rosa, todas aquelas cores é porque tem um determinado sal diferente. Cada sal tem um metal diferente. E cada metal absorve uma quantidade de energia diferente. E ao emitir essa quantidade de energia, ao liberar essa energia, vai emitir uma coloração diferente. Ó, aqui, o que é que nós temos? Nós temos vários sais diferentes, nesses copinhos de plástico aqui, ó, vários sais diferentes. E nessas, sei lá, tigelinhas de alumínio, as tigelinhas aqui tem um pouco de álcool, tá? Metanol. E beleza. Ó, ele vai botar um pouco de... Ah, não, o álcool ele tá botando agora. Tá? Botar um pouco de álcool em cada um desses copinhos de plástico. Botou álcool em cada um desses copinhos de plástico. Aí tá mexendo para tentar dissolver um pouco desses sais. Cada um desses copinhos de plástico é um sal de um metal diferente. Tá? Cada copinho tem um sal de um metal diferente. Só o que eu consigo saber é que esse aqui é um sal de cobre, porque o cobre tem essa tonalidade azul. Tá? Os outros realmente não dá para saber aqui. Aí o que foi que ele fez? Botou um pouco de álcool em cada um desses copinhos de plástico e botou álcool nesse aqui, ó. Nesse último aqui, não tem nenhum sal, é só o álcool puro. Justamente para a gente comparar se aquela cor que está aparecendo não é do álcool, tá? Então vamos lá, continuando o experimento, ó. Botou álcool, está mexendo para dissolver esses metais. Então vai despejar cada um desses sais, desses metais, numa tigelinha dessa. E agora vamos atear fogo a cada um. Apagou a luz para ver melhor. Então veja aqui, ó, as cores que são obtidas aqui. Aqui tem cada um desses sais, ó. O primeiro aqui, ó, cloreto de cálcio. Esse aqui, o sulfato de cobre, tá? Lembra que o cobre, o sal do cobre, ele é azul, né? O sal do cobre. Mas aqui a chama já é um esverdeado, tá? O cálcio é tipo esse rubro, esse avermelhado, né? Então, o potássio, tá? O bário, esse aqui é o estrôncio, o sódio, tá? O sódio tem essa cor amarelada. E esse aqui é o álcool puro. O álcool que ele usou aqui foi o metanol. Inclusive, gente, não sei se vocês lembram, mas as lâmpadas dos poste de eletricidade, né? Eram amarelado,
Por que era amarelada? É justamente o vapor que tem dentro daquela lâmpada é um vapor de sódio. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aí, mas é o vapor de sódio. Aí o que é que acontece? Tem um filamento lá, que você quando liga, o poste liga, aí aquele filamento passa uma descarga elétrica, o metal que tem lá, o vapor de sódio, absorve parte daquela energia que está passando, aquela eletricidade está passando pelo filamento, e os elétrons saltam para o estado quântico mais alto. Quando volta ao estado original, emite a radiação. E para o sódio, essa radiação na região do amarelo. Tá? Então, cada cor dessas aí que vocês estão observando é justamente devido ao metal, que está absorvendo e emitindo energia constantemente. Tá? Você não consegue perceber, mas é porque enquanto tem uma quantidade de átomos que estão absorvendo energia, já tem uma outra quantidade de átomos que está emitindo, que já absorveu e agora está liberando. E aí fica continuando esse ciclo. Perfeito. Então, esse modelo de Niels Bohr, ele já eliminou aquele problema lá do elétron ficar girando e perdendo energia até se chocar com o núcleo. Já explicou novos fenômenos, que é justamente as cores que esses metais podem emitir quando absorvem energia, e já trouxe uma grande quantidade de explicações, como, por exemplo, determinar o raio atômico de um elemento. Então, esse modelo atômico de Niels Bohr é muito interessante. E ainda hoje ele se aplica muito bem. Só que tem um problema. Ele se aplica muito bem para o átomo de hidrogênio. Quando a gente parte para átomos multieletrônicos, ou seja, que tem mais de um elétron, aí esse modelo atômico começa a falhar, tá? Então, é um modelo muito bom para o átomo de hidrogênio, mas outros átomos ele já não é tão interessante. E essa questão dele ter postulado, cara, ele chegou e disse, o elétron sempre gira naquela órbita. É como se ele, entendeu? É como se ele estivesse dando uma ordem. Ó, átomo, só deixa o elétron girar naquela ordem, naquela órbita, não deixa aquele elétron sair dali. Entendeu? Ele postulou. Claro que ele se baseou em várias equações, né? Mas não existia ainda um apoio da física realmente para dar suporte a isso. Tá? Embora que foi um modelo atômico que foi aceito, né? Que foi bastante utilizado, mas ainda existiam problemas. E um desses problemas era justamente, ele ainda tratava o átomo como modelo planetário. E se o átomo é tratado como modelo planetário, a gente poderia prever eventos. Por exemplo, deveria ser possível determinar a velocidade e a posição do elétron ao mesmo tempo. Só que isso, segundo Heisenberg, disse que é impossível. É impossível você prever com precisão a velocidade e a posição do elétron, tá? Isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. É impossível você determinar com precisão a velocidade e a posição do elétron. Então, já foge da questão do modelo planetário. Se é impossível você determinar, prever esses eventos, então esse modelo não deve ser o mais adequado, tá? Professor, por que é impossível você prever a velocidade ou posição do elétron? À medida que você avança no sentido de determinar a posição do elétron, com maior precisão possível, o erro na medida da velocidade se torna astronômico, tá? E o contrário também. Se você tentar determinar a velocidade do elétron com grande precisão, a posição do elétron vai ter uma margem de erro que às vezes é muitas vezes maior do que o próprio átomo, tá? A posição do elétron se torna um erro muito maior do que o tamanho do próprio átomo. Ou seja, o elétron daquele átomo talvez nem esteja naquele átomo, tá? Então é um erro muito grande, é uma imprecisão muito grande. Por isso que surgiu o princípio da incerteza de Heisenberg. Visto tudo isso, né, tentou-se aplicar novas formas para determinar um modelo atômico mais adequado. Foi quando começou-se a pensar no elétron não somente como sendo partícula, mas o elétron também como sendo onda, tá? Uma onda eletromagnética. E aí veio o princípio da dualidade da matéria. O elétron, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. No vídeo que eu apresentei ontem, tem um vídeo que eu mostro a ampola de Crookes, e tem como se fosse uma hélice, uma ventoinha que ela vai girando. Ali é porque o feixe de elétrons, os raios catódicos, estão batendo naquela hélice, empurrando aquela hélice, fazendo com que ela gire. Ou seja, ali o elétron está se comportando como uma partícula.
Já outros experimentos faz com que o elétron não tenha a possibilidade de se comportar como partícula, mas sim como se comportasse como uma onda, tá? Então, ora ele se comporta como onda, ora ele se comporta como partícula, tá? Então, é aí o princípio da dualidade da matéria. E estendeu-se esse princípio não só para átomos, mas também para seres macroscópicos. Você chutar uma bola de futebol, a gente muitas vezes pensa que tem aquela trajetória no movimento retilíneo uniforme, por exemplo, mas na verdade não. Na verdade, não é que a bola vai uniformemente. Deixa eu tentar fazer aqui. Não é que a trajetória ela vai de forma uniforme. Não. É como se a bola fosse oscilando assim, ó. Fosse fazendo movimentos ondulatórios, tá? Só que é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno essa ondulação que é imperceptível, tá? É imperceptível, mas existe. Aí veio o princípio da dualidade da matéria. Ora se comporta como onda, ora se comporta como partículas. Então, para objetos macroscópicos, como a bola, como o próprio ser humano, essa oscilação é tão pequena, mas tão pequena que é desprezível. Já quando a gente trabalha para átomos, essa oscilação é grande o suficiente para afetar o sistema, tá? Então ela é grande o suficiente para a gente poder tratá-la realmente como uma variável. Então por isso que o elétron ele passou a ser tratado como uma onda de forma, digamos, muito mais efetiva, tá? E ondas, né? Eu acredito que vocês já viram, tem alguns parâmetros que é importante saber das ondas, né? Primeiro é o comprimento de onda. O que seria o comprimento de onda? Seria você pegar duas cristas da onda. Duas cristas é justamente esse topo. Pega esse topo e pega a distância entre eles, tá? Isso aqui é o comprimento de onda. Não necessariamente você tem que pegar o topo, você pode pegar também, ó, o vale aqui, ó. Pega esse vale e você mede a distância entre esses vales. Você tem o comprimento de onda, tá? Ah, tem a amplitude da onda, porque a onda ela vai sempre oscilando, né, em torno desse ponto médio aqui. Então, se você pegar essa altura daqui para cá ou daqui para cá, você tem a amplitude dessa onda. E um outro parâmetro que, digamos assim, a amplitude, na verdade, pelo menos na química, não é tanto utilizado. O que a gente utiliza mais é o comprimento de onda ou a frequência, né? Então, a frequência seria o número de ciclos, tá, num determinado instante de tempo. Então, se, por exemplo, você mede um instante de tempo correspondente daqui para cá, você quer saber quantas vezes essa onda oscilou dentro desse instante de tempo, tá? E isso muitas vezes é medido por segundo. Quantas oscilações por segundo? Então, e oscilações por segundo é o Hertz, tá? Então, são, digamos, os parâmetros que mais se utiliza. É o comprimento de onda e a frequência daquela onda. Porque a frequência da onda, ela está associada à energia, tá? A frequência da onda está associada à energia, que é um parâmetro de alta importância. Beleza. Então aqui, gente, ó, temos um pequeno experimento, que seria você pegar uma luz natural, como por exemplo uma lâmpada, poderia ser a luz do sol também. Aqui nós temos uma tela escura, tá? E nessa tela escura tem um pequeno, digamos assim, um pequeno rasgo aqui, ó. Ixi, Maria. Como se eu cortei aqui, ó, só aqui. Meu amigo. Bom, tô tentando. Eu acho que tá dando para entender, né? Ela tá rasgada só aqui. Essa parte não é branca, não. Isso aqui é porque a luz está incidindo nisso aqui tudo, tá? A tela, essa tela toda é preta. Só tem essa fenda aqui, tá? Beleza. Então, quando a luz incidir aqui, a luz vai conseguir atravessar só por essa fenda aqui. Ao atravessar essa fenda, nós colocamos um prisma, porque o prisma ele tem a característica de decompor a luz. A luz ela é uma onda eletromagnética, tá? Onde nós temos em planos perpendiculares uma onda elétrica, uma onda magnética oscilando continuamente. Quando essas ondas elas passam por um prisma, o prisma tem a função de decompor essas ondas. É como se ele separasse. As ondas estão tudo misturadas e elas vão separando essas ondas. E ao separar essas ondas, ao decompor essas ondas, nós podemos ter essas diferentes faixas aqui, ó. Perdão. E aqui nós chamamos isso aqui do espectro eletromagnético, tá?
Então, quando nós vemos, por exemplo, um arco-íris, está chovendo, a gente vê o arco-íris. O que é que acontece? A luz do sol está batendo na, nas gotículas de água, essas gotículas de água estão dispersando essa luz, separando essas ondas, fazendo com que a luz do sol, que tem todos os comprimentos de onda, elas decompõem essas ondas, separando essas ondas, fazendo com que nós possamos ver aquele arco-íris, tá? Tem algumas características, na verdade, não é só a chuva, né? A chuva tem que se condensar como se fosse finas gotículas, né? Na forma de aerosol. Aí ele facilita essa decomposição da luz, tá? Beleza. Só que pensou-se em fazer um outro experimento aqui. No outro experimento, é similar a esse, só que no lugar de usar uma lâmpada normal aqui, começou-se a usar uma lâmpada, aquelas lâmpadas antigas, tá, gente? Não é essa lâmpada de hoje em dia, não. Lâmpadas eletrônicas, não. Uma lâmpada, só que se utilizava ar aqui dentro dessa lâmpada. Aí foi o que pensaram em fazer? Vamos retirar esse ar, aplicar um vácuo para retirar esse ar e colocar um determinado gás aqui. Então eles testaram, por exemplo, o gás hidrogênio. Vamos botar só hidrogênio aqui. Então essa lâmpada só tem o gás hidrogênio, não tem mais nada. O que foi que eles conseguiram observar? Isso aqui, ó. Isso aqui, para o hidrogênio. Em vez de ver todo aquele colorido lá que dava para ver antes, aquele espectro todo colorido, eles começaram a ver só isso aqui. Aí eles começaram a pensar, mas rapaz, o que é que pode estar acontecendo aqui? Em vez de eu estar vendo todo aquele negócio colorido, eu estou vendo só umas faixas aqui, e essas faixas elas estão numa determinada zona de comprimentos de onda, né, de 700 a 400 nanômetros. O que será que está acontecendo? Gente, os nossos olhos, eles são sensíveis a conseguir ver radiações nessa faixa, do 400 ao 700. Essa aqui é a região que nós chamamos de visível. Existem várias outras faixas que ondas podem serem dissipadas, mas que nossos olhos não conseguem perceber. Aqui nós podemos ver várias outras faixas como essa. Vamos iniciar daquela que tem o maior comprimento de onda. Maior comprimento de onda, olha aqui, ó, 10 a terceira, tá? Maior comprimento de onda, aqui já é o menor comprimento de onda, tá? Beleza. Aquelas que têm maior comprimento de onda, nós temos o quê, ó? A radiofrequência. É frequência de rádio mesmo, a FM, a AM. Então, ali são ondas eletromagnéticas, né? Então, beleza, são ondas de alto comprimento de onda, mais baixa frequência, tá? A frequência, ela é o contrário, é a inversa ao comprimento de onda, tá? Quanto maior o comprimento de onda, maior a frequência, tá? Então, aqui eu tenho comprimento de onda alto, frequência baixa. Já aqui eu tenho comprimento de onda baixo e a frequência alta. E quando você aumenta a frequência, você aumenta a energia. A frequência é proporcional à energia. Beleza, então vamos começar aqui com essa frequência, com essa comprimento de onda alto, portanto, frequência baixa. Tá joia? Ou seja, baixa energia também. Então é a frequência de rádio, tá? Nossos olhos também não são sensíveis a observar. Um pouco mais energético, ou seja, comprimento de onda um pouco menor, nós temos as microondas. Microondas é justamente essa onda que é utilizada no forno de microondas que tem na casa de vocês. Tá? Essas microondas, elas foram, digamos assim, um dos primeiros usos que tentou se aplicar a ela foi produzir uma arma. Uma arma, isso foi em meados da, se não me engano, Segunda Guerra Mundial. Estavam querendo produzir uma arma com ela. Por quê? Porque esse comprimento de onda na região do micro-ondas, ela entra em ressonância com as moléculas de água entram em ressonância com essa frequência. Então imagina aqui, ó, uma molécula de água, tá? Mas a molécula de água ela não fica parada, ela fica vibrando, fica oscilando, tá? Beleza. Quando vem uma onda que é justamente nessa região da micro-ondas, ela
é uma onda que é justamente proporcional à molécula de água. Ela entra em ressonância com a molécula de água. Então, a molécula de água começa a oscilar mais, a vibrar mais. E o que é que acontece quando uma molécula aumenta seu nível de vibração? Ela aquece, tá? Ela aquece. A temperatura, gente, é como se fosse... Existem as propriedades macroscópicas e as propriedades microscópicas. A propriedade macroscópica, por exemplo, temperatura. Você bota um termômetro lá, você mede a temperatura. Mas, em termos microscópicos, se você pudesse enxergar os átomos, quando você aumenta a temperatura, o que é que acontece com as moléculas? Elas estão em alto grau de agitação. A energia cinética das moléculas está mais elevada, tá? Então, a temperatura é a propriedade macroscópica. Microscopicamente, o que é que está acontecendo? Aumento da energia cinética das moléculas. Então, se você acelera, você agita mais essas moléculas de água aquecem até o ponto, por exemplo, de chegar, passar para o estado de vapor, tá? Aquecer tanto até entrar em ebulição. Então, por isso que essa micro-onda, ela tentou se utilizar como uma arma. Eles queriam preparar uma arma que você disparasse raios micro-ondas e quando batesse no inimigo, evaporasse a água do corpo daquele inimigo, tá? Então, esse aí foi um dos primeiros usos para essa micro-onda. Não conseguiram, porque na época, a tecnologia deles, né, não conseguiram desenvolver uma arma assim. O máximo que eles conseguiram foi construir uma câmara muito grande, e aí você tinha o seu inimigo aqui. E aí você tinha que dizer, inimigo, entra ali naquela câmara, vai lá, entra ali. Para quando entrar, ligar essa câmara e emitir essas micro-ondas. Então isso aí não foi viável, né, na época da guerra. Bom, na época da guerra não. Mas o que foi que fizeram? Diminuíram o tamanho dessa câmera até o ponto de produzir o forno de micro-ondas como conhecemos hoje. Então, quando a gente coloca um alimento lá no micro-ondas, liga lá o botão, o que é que acontece? Aquelas ondas, tá, de micro-ondas entram em ressonância com a molécula da água, daquele alimento. As moléculas da água começam a vibrar com maior intensidade, aumentando assim a sua temperatura. E por isso o micro-ondas ele aquece os alimentos. Dependendo do tempo que você coloque, pode chegar ao ponto até de cozinhar os alimentos, tá? E digamos, uma característica desse processo é que normalmente o aquecimento ele acontece de dentro para fora, né? Diferente de você fritar um alimento numa frigideira, né? Que a temperatura, né? O calor vai migrando de fora para dentro. No micro-ondas não, é de dentro para fora. Por quê? Porque normalmente ao centro do alimento você tem mais água do que nas extremidades, tá? Então, esse aí é um uso para as micro-ondas, né? Infravermelho, gente, ó, passando para uma onda de comprimento de onda menor, ou seja, frequência maior, então temos energia maior também, maior do que a micro-ondas. Nós temos as ondas de infravermelho. As ondas de infravermelho, é bastante utilizado em controle remoto da TV, enfim, de rádio, DVD, equipamentos que têm um controle remoto. Aquela lâmpadazinha que tem lá no controle remoto é uma lâmpada de infravermelho. Então você aperta o botãozinho do controle remoto, você não está vendo, mas aquela lâmpada ela está acendendo e apagando, mandando o sinal, tá? Até uma forma de você perceber, você saber se o seu controle remoto está com a pilha descarregada ou o próprio controle remoto está quebrado, é você ligar a câmera do seu celular e mirar ela para aquela lâmpada e ficar apertando os botões do controle remoto. Quando você apertar o botão, aí pela câmera do celular, você vai ver aquela lâmpada acendendo. Mas se você usar seus olhos, você não consegue ver, tá? Então a câmera do celular, ela consegue captar essas radiações na região do infravermelho, mas os nossos olhos não conseguem, tá? Então se você está apertando o botão lá e a lâmpadazinha não está acendendo, é sinal que a pilha está descarregada. Se você botar uma pilha nova e ainda assim não está acendendo, então é sinal que o próprio controle remoto está quebrado, tá? Ondas de infravermelho, elas também, digamos assim, estão associadas à onda de calor, tá? O nosso corpo, o corpo humano emite calor. E essa emissão de calor, ela produz também ondas de infravermelho, tá? Então, aqueles óculos que os agentes, né, que a gente vê no filme, conseguem enxergar no escuro, justamente eles captam essas ondas de calores
que os corpos humanos emitem, que é justamente uma determinada faixa na região do infravermelho, tá? Então, nossos olhos não são sensíveis a pegar essa região. Tá, professor, você já falou muito, e nossos olhos não captam nada? Capta só isso aqui, ó, só essa regiãozinha aqui. Só essa pequena faixa, que é correspondente daqui para cá. Essa pequena faixa daqui para cá é de 400 a 700 nanômetros, que é justamente aqui, ó, 400 até 700, 750, 700 e um pouquinho, tá? Então, essa aqui é a faixa que nossos olhos conseguem perceber. Então, mais próximo a 400, que é que a gente tem aqui, ó, roxo. Aí já está aqui, ó, em torno de 450, já vem para o azul. Aqui um pouco acima de 500, aqui eu já tenho um tom de verde. Aí já aqui mais próximo de 600, amarelo. Aqui eu já tenho, ó, em torno de 650, eu já tenho um laranja, tá? E bem aqui eu já tenho, né, próximo do vermelho, tá? Então essas são as cores que nossos olhos conseguem observar, que são justamente nessa faixa entre o 400 e o 700. Essa região aqui que está acima do 700 é o infravermelho, tá? Por quê? Deu esse nome porque ela está um pouco acima do vermelho, certo? Essa região aqui não é o vermelho, no visível, então a região um pouquinho mais para cá chamou-se de infravermelho. Essa região aqui, ó, tá um roxo, né? Violeta, né? Então, se a gente tiver um pouco mais para cá do violeta, nós vamos ter o quê? Ultravioleta, tá? Então, abaixo do visível, eu tenho uma onda ainda mais energética, que é o ultravioleta. Beleza. Ultravioleta, gente, nós temos 3 tipos. Temos o UVA, o UV é de ultravioleta. UVA, UVB e UVC. Se não me engano, é o UVC que não chega à superfície da Terra. Nós temos aqui, digamos, a Terra. Nós temos uma camada de ar, né? O ar. Lá em cima nós temos uma camada de ozônio, tá? A camada de ozônio ao redor da Terra. Nós temos o Sol emitindo radiação aqui. Então, a camada de ozônio ela já filtra esses raios UVC, tá? Esses raios UVC não passam pela camada de ozônio. Se passassem, gente, pela camada de ozônio, onde tocasse essa radiação, ela já ia incinerar o que tivesse lá, né? A pessoa ia ter queimaduras altíssimas, tá? Então, essa camada de ozônio nos protege contra esses raios ultravioleta, o UVC. Ele é muito energético, muito perigoso. Só o que passa é o UVA e o UVB, tá? Dentre esses dois, se não me engano, é o UVB que é o benéfico, o UVB. Esse UVB, quando ele toca a nossa pele, ele estimula nossas células a produção da vitamina D, tá? Vitamina D, muitos cientistas dizem que a vitamina D, na verdade, nem é vitamina, é um hormônio, tá? Que ele interage em praticamente vários órgãos no nosso corpo, tem vários benefícios. Quando eu era criança, a gente dizia, pega um solzinho para crescer, para criar vitamina D, associava muito a crescimento, tá? Mas hoje se sabe que a vitamina D, ela atua em vários setores do nosso sistema imunológico, inclusive estimulando o sistema imunológico, né? Melhorando nosso sistema imunológico, tá? Já o VA, aí ele é problemático, tá? Quando ele toca nossa pele, se você ficar, digamos assim, muito tempo em exposição ao sol, você pode criar lesões à pele. E isso passado por muito tempo, pode chegar até o ponto de causar câncer de pele, tá? Não é um solzinho que você vai pegar um dia que vai pegar câncer de pele, tá, gente? Isso é um uso bastante prolongado. Então, o que alguns médicos recomendam é quando você vai a uma praia, alguma coisa assim, você pega alguns minutos de sol, 10, 15 minutos de sol, e depois disso você passa o protetor solar. Você pega esses 10, 15 minutos de sol para quê? Para que seu corpo possa produzir a vitamina D. Após esse tempo, seu corpo já está absorvendo essa energia para fazer vitamina D, então você consegue proteger agora a sua pele aplicando o protetor solar. Por que não aplica o protetor solar assim que chega? Porque aí você o protetor solar vai filtrar os raios ultravioletas bons, tá? O que são utilizados para a produção da vitamina D. Então, toma um pouquinho de sol, 10 minutinhos, 15 minutinhos, não vai fazer mal. Depois aplica o protetor solar. Gente, ó,
Acima dos raios ultravioletas. Então, acima dos raios ultravioletas, claro, né, gente? Só voltando aqui, se a pessoa tem um tom de pele muito claro e você vai pegar um sol de meio-dia aqui, né? Também é cruel, né? Pega um solzinho um pouco mais fraco, né? Não vai pegar um sol muito prolongado, logo de meio-dia, você com a pele bem clarinha, né? Então aí você passa protetor solar. Gente, ó, raio-x. Raio-x já é um raio muito mais energético. Uma coisa interessante também é que quanto mais energético, mais penetrante é essa onda. Por exemplo, não sei se vocês já testaram isso, mas você pega um controle remoto, que é infravermelho, tá? Onda de infravermelho. Aponta para a televisão. Aí você vai mudando o canal, beleza. Aí você põe a mão bem na frente da lâmpada do controle remoto e aperta os botões. O que é que acontece? A TV não vai mais conseguir mudar de canal, não vai perceber mais aquele sinal que está sendo emitido pelo controle remoto, porque é uma onda pouco energética. Como ela é pouco energética, ela é pouco penetrante. Ela não atravessa, por exemplo, nossa mão. O raio ultravioleta, ele já consegue atravessar as primeiras camadas, a primeira camada da nossa pele, tá? E os raios-x, ele atravessa completamente a nossa pele, completamente os músculos, mas não consegue ultrapassar os ossos. Então, o raio-x, ele bate nos ossos e reflete, tá? Esse foi um dos primeiros usos do raio-x, foi justamente na ampola de Crookes, tá? Como aquela que eu mostrei na aula passada. Um cientista chamado Röntgen, ele estava fazendo experimentos com a ampola de Crookes e passou o dia fazendo experimentos, normal, de boas. Quando ele foi embora, que desligou a luz lá do laboratório, aí ele viu que tinha uma chapa lá, fluorescente, que é preto, né? Chapa fluorescente. Quando ele olhou, tinha uns pontos luminosos nessa chapa. Aí ele, poxa, o que foi que aconteceu aqui? A chapa, o meu equipamento aqui, e a chapa lá do outro lado, e tem uns pontinhos lá. Aí chamou logo a mulher. Mulher, vem aqui. Você mexeu em alguma coisa aqui? Não, não mexi em nada não. A esposa dele, não mexi em nada não. Olha, rapaz, o que será que aconteceu? Será que foi algum raio que está saindo aqui dessa ampola que a gente não sabe o que é? Ah, já sei, vou fazer um experimento. Ligou de novo o aparato lá, a ampola de Crookes, e botou, é como se ele fez aqui assim. Pegou aqui a ampola de Crookes, imagine que isso aqui seja a ampola, aí botou a chapa fluorescente aqui, tá? Aquela chapa assim, e aí ele precisava de alguém para servir de cobaia, né? Aí ele disse, mulher, vem aqui. Aí chamou a esposa dele, enfia a mão aí. Aí a esposa dele foi e botou a mão aqui, imagina que isso é os dedos aqui da mulher, tá? Enfiou a mão aqui. Aí fica aí um tempinho aí. Aí beleza. Passado algum tempo, ele foi lá e olhou para essa chapa. Quando olhou para essa chapa, aí ele viu que tinha uma imagem dos ossos da mão da esposa dele. E o curioso é que na chapa saiu até a marquinha do anel aqui, ó. Ah, não, esse dedo não, esse dedo aqui. Saiu até a marquinha da aliança, tá? Então, isso aí foi a primeira radiografia que foi retirada. E ele imaginava que era um raio, algum tipo de radiação, que saía da ampola de Crookes. Mas ele não sabia que radiação era essa, tá? E na matemática, quando a gente não sabe de uma coisa, a gente chama de quê? De X, né? Então foi isso que ele fez, ele chamou de raio X. É um raio que ele não sabe o que é. Hoje se sabe que é uma radiação nessa região de comprimento de onda, tá? Então, isso virou até modinha, né? Porque na época ele descobriu totalmente por acaso, mas na época as pessoas que tinham mais poder aquisitivo iam casar, aí levavam até ele para poder tirar uma radiografia da mão com a aliança, para mandar para as pessoas, tipo como convite de casamento. Isso popularizou um pouco sobre isso, né? Com essa aplicação. Mas, na verdade, o grande ganho não foi disso. O grande ganho foi você conseguir tirar uma imagem dos ossos dentro do indivíduo sem precisar abrir o corpo daquela pessoa para ver os ossos. Tá? Então, isso deu um grande salto na medicina. Até hoje, nós temos vários exames que são possíveis ser obtidos a partir de uma imagem de raio-x. Tá? E raios gama, gente, raios gama são tão energéticos de uma forma que aqui na face da Terra, né, a gente não encontra, digamos assim, naturalmente os raios gama, tá? Os raios gama eles estão presentes em raios cósmicos,
mas isso acontece no espaço sideral, ou sejam produzidos em laboratório, tá? Mas naturalmente não ocorre. Bom, aqui foi só uma explanação sobre a questão das ondas, né? Então, voltando para cá, conseguiu, Bohr observou essas linhas aqui nesse espectro, tá? Em vez de ser todo coloridozinho, ter todas as cores, ele identificou só essas raias, ele chamou de raias. Então ele imaginou que cada uma dessas linhas aqui seriam camadas eletrônicas. Os elétrons se situam em determinadas órbitas. Essas órbitas ele chama de camadas eletrônicas. E para um elétron saltar de uma camada mais interna para mais externa, ele tem que absorver essa energia. Então, quando o elétron absorve a energia, ele salta, por exemplo, de uma camada para outra. Mas quando ele volta, ele emite energia. E quando o elétron emitir energia, voltar para o seu estado original, aí é que aparecia só essa linha, tá? Então essas linhas aí são as camadas eletrônicas nos quais os elétrons saltaram do nível quântico mais interno para mais externo, e quando ele retornava, ele emitia uma radiação característica dessas regiões aí, dessas cores, tá? Aqui, gente, é um espectro de absorção, tá? São só o que está sendo absorvido, tá? Aqui para o sódio, por exemplo, a gente observa que tem essas linhas aqui, ó, nessa tonalidade laranja, amarelo, tá? E justamente a gente viu naquele experimento que o amarelo é a coloração que o sódio emite, realmente. Bom, aqui, gente, aqui é o espectro visível, era o que dava para ver na época, tá? Vários outros experimentos foram executados, mas também na região que não era do visível, outras regiões. Tá? São experimentos bem mais difíceis, porque eles não conseguiam ver, eles tinham como usar materiais, telas fluorescentes especiais, tá? Para depois revelar essas telas para poder tomar suas conclusões. Tá? Não era visível diretamente, tá? Mas sim, em outras regiões que os nossos olhos também não enxergam, também ocorrem essas emissões de energia, tá? Então, em geral, quando você está, por exemplo, da segunda camada para uma camada mais externa, e esse elétron volta, normalmente ocorre na região do visível. Agora, camadas diferentes, aí sai da região do visível, tá? Perdão, gente. Então, aqui nós temos um diagrama de energia, ó, falando que N seria o quê? Primeira camada, tá? N é o quê? É a camada eletrônica. N1, então, é a primeira camada eletrônica. N2, segunda camada eletrônica. Terceira camada eletrônica. E assim sucessivamente, tá? Beleza. Só que, ao aprimorar mais ainda esses experimentos, esses aparatos, eles conseguiram observar que, por exemplo, essa linha aqui, na verdade, não era uma linha. Às vezes, eles observaram, quando melhorou, avançou-se no tempo, melhorou sua tecnologia, melhorou seus equipamentos, a resolução desses equipamentos foi mais precisa, e eles conseguiram observar que muitas vezes não era uma linha, eram duas linhas, só que estavam muito juntinhas, muito próximas uma das outras. Aí eles pensaram o seguinte: rapaz, aqui beleza, eu imagino que tem uma camada eletrônica aqui. Mas essas linhas, na verdade, não são uma, elas são duas, é porque está bem pertinho. Significa que tem duas coisas com nível de energia bem próximo. Então ele imaginou que essas linhas muito próximas, na verdade, é a camada eletrônica se subdividindo em subcamadas eletrônicas. Então existiam subcamadas eletrônicas aí. Dentro daquela camada tem subcamadas. Gente, quando eu falar camada eletrônica ou nível de energia, é a mesma coisa. Se eu falar subcamada eletrônica ou subnível de energia, é a mesma coisa também, tá? Camada, nível. Subcamada, subnível. Beleza? Então foi isso que foi possível observar. Ó. Dentro da primeira camada, beleza, eu só tenho um orbital, uma subcamada. Mas dentro da segunda camada, ó, camada 2, eu tenho subcamadas. Eu tenho um S, eu tenho um P. Então, eles começaram a ter uma ideia que aquelas camadas elas se subdividiam em subcamadas. Então, isso aí, o modelo de Bohr, ele já começou a tentar identificar isso aí, das camadas e das subcamadas. Beleza.
Mas, ainda assim, o modelo de Bohr, ele tem um problema de atuar no sistema planetário, que tem essa questão da incerteza. É impossível você saber com precisão a velocidade e a posição do elétron ao mesmo tempo. Tá? Sendo assim, esse modelo de Bohr, embora tenha trazido várias explicações interessantes, mas ele ainda estava falho. Então, começou-se a tratar o elétron agora não como uma partícula, mas sim como uma onda. A teoria de ondas ela avançou muito e, em 1926, Erwin Schrödinger ele fez a sua teoria puramente matemática, tá? Ele não fez nenhum experimento, foi puramente matemático. Ele tratou o elétron apenas como se fosse uma onda, tá? E ao tratar o elétron como uma onda, ele parou de tratar o elétron, se não é mais uma partícula, agora é uma onda, ele parou de tratar o elétron como se ele estivesse girando numa órbita, circulando numa órbita. Não, o elétron não gira numa órbita. Na verdade, ele deve existir uma região onde é máxima a probabilidade de se encontrar esse elétron. E essa região onde é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron, ele definiu como sendo orbital, tá? Então a gente parou de trabalhar com órbitas e começou a trabalhar com orbitais. Imagine nesse gráfico aqui, ó. Então, aplicando essa equação matemática aqui, essa equação matemática, ela tem vários componentes, radiais, axiais, componentes de energia, tá? De volume, esse H é o hamiltoniano, tá? Então, aplicando essa equação, pôde-se calcular várias probabilidades de se encontrar o elétron. Observe esse gráfico. Nesse gráfico, vocês estão vendo vários pontinhos desses, tá? Vocês podem imaginar que cada pontinho desse seja um elétron, certo? Mas na verdade não é. Cada pontinho desse é um cálculo de probabilidade. Usou aquela equação e calculou a probabilidade de se encontrar o elétron. Por exemplo, aqui, isso aqui é uma probabilidade de se encontrar o elétron nessa posição. Veja que aqui tem um plano cartesiano, x, y, z. Tá? É como se aqui fosse o núcleo do átomo, tá? O núcleo do átomo, e você pudesse encontrar elétrons ao redor desse núcleo do átomo. Tá? É só uma suposição. Beleza. Então, eu tenho a probabilidade de encontrar o elétron aqui. Eu também tenho a probabilidade de encontrar o elétron aqui. Opa, aqui eu já tenho duas probabilidades. Eu tenho a probabilidade de se encontrar o elétron aqui. Opa, cada pontinho desse é um cálculo de probabilidade. Opa, então nessa região eu tenho uma probabilidade de encontrar o elétron ainda maior. Nessa região B aqui, ó, essa região B, eu tenho a probabilidade de encontrar elétron. Beleza. Mas qual é que é a região no espaço onde é máxima a densidade de probabilidade de se encontrar o elétron? Tá? Então, a região onde é máxima a densidade de probabilidade, tá? A densidade de probabilidade vai ser igual a probabilidade sobre o volume. Então, é um local onde eu tenho a maior população de probabilidades por um determinado estado de volume, tá? Então, seria essa região A aqui, ó. Nessa região A, ela é a mais rica em probabilidades. Então, essa região é a zona onde a densidade de probabilidade é a maior possível. É a região onde é máxima a probabilidade de se encontrar elétron. Então, veja que agora eu não trato mais como certeza, né? É o princípio da incerteza de Heisenberg. Não, se eu trato como órbita, então, teoricamente, eu teria certeza de encontrar o elétron naquela posição com aquela determinada energia. Aqui eu não trabalho mais com certezas. Aqui eu trabalho com probabilidades. Na verdade, a gente viu até que falar certeza é incorreto. É mais para incerteza do que mesmo para certezas, né? Então, aqui a gente trabalha agora com cálculos de probabilidades, tá? E essas zonas onde são máximas as densidades de probabilidades de se encontrar elétrons, nós chamamos de orbitais, tá? Então, agora a gente já viu que no átomo nós temos as camadas eletrônicas, nós temos as subcamadas eletrônicas e nós temos também os orbitais. É como se você estivesse tentando achar o endereço de alguém, tá? Você precisa, digamos assim,
do planeta, né? Vou restringir um pouco, né? Você precisa da cidade, que seria, por exemplo, o átomo. Você precisa da camada eletrônica, que é, por exemplo, o bairro daquela cidade. Você precisa da subcamada eletrônica, que é como se fosse a rua daquele bairro. E você precisa do orbital, que é como se fosse o número da casa. Tá? Veja que você vai restringindo, tá? A cidade, o bairro, a rua e o número da casa. Aí você acha o endereço daquela pessoa. Então é como se a gente estivesse tentando achar o endereço daquele elétron. Onde é que o elétron está? O elétron está num determinado átomo, o elétron está numa determinada camada eletrônica, o elétron está numa determinada subcamada eletrônica, o elétron está num orbital. Tá? E esses orbitais, tá? Eles foram utilizados letras para a gente identificar esses orbitais, que começa do S, orbital S, o P, o D e o F, tá? E essas letras, elas saíram justamente, o S é de char, o P de principal, o D de difuso e o F de fundamental, tá? Então, utilizou-se essas letras para designar esses orbitais. Quando a gente estiver falando de camada eletrônica, é N. Quando a gente vai falando de subcamada eletrônica, é o M. Tá? Quando a gente vai falando dos orbitais, aí nós temos os orbitais, o S, P, D e F. Tá? Aqui nós temos um parâmetro importante também, é que ao resolver aquela função de onda de Schrödinger, essa aqui, ó, ao resolver essa função de onda de Schrödinger, nós encontramos também uma informação a respeito do formato dos orbitais, tá? O formato dos orbitais. Então, o formato dos orbitais não é porque achou-se bonito, achei que ficou legal fazer um orbital S esférico. Não, é porque ao pegar dados experimentais e tratar esses dados experimentais naquela equação de onda de Schrödinger, nós conseguimos obter parâmetros que nos dão informações a respeito do formato dos orbitais. Tá? Então, esses parâmetros que a gente está falando agora são parâmetros que a gente extraiu daquela função de onda de Schrödinger. E o detalhe interessante é que esses parâmetros dessa função de onda de Schrödinger, elas batem certinho com os parâmetros obtidos por Niels Bohr, tá? Niels Bohr do um modelo atômico de Bohr. Só que qual era o problema de Bohr? É que ele funcionava de forma ótima, mas para quando eu tinha o átomo com um elétron e um próton. Quando eu partia para átomos multieletrônicos, aí o modelo atômico já falhava. Aqui não, o modelo atômico de Schrödinger, tratando o elétron como ondas, ele também pode ser aplicado a átomos com maior quantidade de elétrons e prótons, consequentemente. Tá? Então aqui, ó, quando você vê aqui o número 1, esse número 1, ele está dando informação que é a primeira camada eletrônica. O 2, segunda camada eletrônica. O 3, terceira camada eletrônica. Tá? Então, tem diferentes camadas eletrônicas. Na camada 1, eu posso ter o orbital S. Na camada 2, também posso ter o orbital S. Na camada 3, também eu posso ter o orbital S também. Tá? Então, se é orbital S, a função de onda de Schrödinger me diz que o formato desses orbitais são esféricos. Esféricos. O que significa ser esférico é que, considerando o núcleo aqui, tá? O núcleo do átomo, qualquer distância em relação aqui à superfície vai ser sempre idêntica, vai ser sempre a mesma distância, tá? Isso é um parâmetro de alta importância aí quando nós formos tratar os números quânticos. O orbital P. O orbital P, gente, cuidado para não confundir orbital com subnível, tá? Vamos pensar aqui, ó. O que são os orbitais P? São esses aqui, ó. Esse aqui eu tenho o PZ, tá aqui os lóbulos desse orbital estão alongados ao longo do eixo cartesiano Z, tá? Aqui, ó, ao longo do eixo X, então PX, e aqui ao longo do eixo Y, então tem um PY. Beleza. Então, o que é que acontece? Acontece que isso aqui é um orbital, isso aqui é um orbital, isso aqui é um orbital. Beleza. E o que é o subnível, tá? O que é a subcamada, o que é o subnível? É justamente todos eles juntos. Ou seja, seria assim, ó.
eixo X, eixo Y e o eixo Z. Meu desenho aqui vai ser ruim, mas enfim. Tá? É como se fossem todos eles juntos. Todos eles num só, nós chamamos de subnível. Agora, quando eu separo eles, eu chamo cada um deles de orbital. Olha, o que eu estou querendo dizer. Ó. Agindo aí os eixos do plano cartesiano, tá? Aqui eu tenho o orbital PY, aqui eu tenho o orbital PZ, aqui eu tenho o orbital PX. Mas quando eu tenho todos eles, na verdade, fica assim, ó, não fica desmembrado, não. Desmembrado, assim, separados, é só para facilitar a nossa visualização, tá? Para facilitar a visualização. Mas, na verdade, lá no átomo, as regiões de probabilidade estão lá, todas juntas, assim, unidas, condensadas, tá? Então, tudo isso aqui nós dissemos que é o subnível, tá? A subcamada, tá? O subnível P, por exemplo, tá? Então, isso aí é o subnível P, são todos eles aí. Quando está na forma desmembrada, aí não, aí é o orbital P. PX, PY, PZ. Bem ao centro aqui, bem ao centro, seria o núcleo do átomo, tá? Só que antes do orbital P, nós temos o S, tá? Porque aqui não está sendo mostrado. Mas nós teríamos uma esfera pequenininha, que seria o orbital 1S. Depois dessa esfera pequenininha, nós teríamos uma esfera maior, que seria o orbital 2S. Aí depois dessa esfera maior é que vem isso aqui, tá? O subnível P. Muitas vezes a gente usa essas caixinhas para, digamos, facilitar a nossa visualização, tá? Quando eu tenho um orbital desse aqui, ó, esse PY aqui, certo? Esse PY, eu represento ele por uma caixinha. Esse aqui, o PX, eu represento por mais uma caixinha. E esse PZ aqui, PY aqui, ó, mais uma caixinha, tá? Então, tem essas três caixinhas. Mas, como eu disse a vocês, eles não ficam assim separados, eles ficam juntos, unidos, né? O final daquele vídeo. Então, na verdade, eles não vão ficar assim separados, eles vão formar, ó, três juntos aqui. Então, se eu tenho um elétron, tá aqui, o elétron tá aqui. Esse elétron tá aqui, digamos que esse aqui seja o PY. Beleza, o elétron tá aqui. O elétron tá aqui, pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, pode sair daqui, pode vir para cá, pode ficar circulando livremente aqui. Mas ele pode saltar daqui para cá? Não, aí não pode. O elétron não pode simplesmente saltar daqui para cá, certo? E muito menos para cá. Ele vai ficar circulando livremente, mas dentro desse orbital, tá? Dentro desse orbital aqui. Nesse átomo aqui é o átomo de carbono. No átomo de carbono ele tem 6 elétrons, tá? 6 elétrons. Então, veja, imagine que aqui seja o núcleo do átomo, bem aqui ao centro seja o núcleo, com seus prótons e nêutrons, beleza. Aí você tem essa esferazinha verde aqui, ó, essa menorzinha aqui. Essa esfera aqui é o orbital 1s, tá? Ó, se é orbital S, formato esférico, beleza? Então, por isso que tem essa esferinha verde aqui. Tá bom. Quantos elétrons comporta esse subnível? 2. Então, esse pontinho luminoso aqui é um elétron, esse outro pontinho luminoso é mais um elétron. Tá joia? Depois de preencher todo o orbital 1s, aí eu tenho que distribuir os elétrons no orbital 2s. Por que eu sigo essa sequência? Porque a distribuição de elétrons num determinado átomo, ele sempre deve seguir a ordem crescente de energia. Sempre do menor para o maior. Tá? Então, primeiro eu preencho o orbital 1s, depois para o 2s, aí depois vem o 2p. Tá? Então, esse aqui, a esfera verde é o orbital 1s, com 2 elétrons, está aqui um, está aqui o outro. Aí depois vem o orbital 2s, que seria essa esfera branca aqui, tá? Também com 2 elétrons. Está aqui um elétron aqui, ó. Esse elétron aqui não é desse P, não, não é do amarelo, não, tá? É do S, é da esfera branca. Assim como esse elétron aqui, também não é desse orbital P, não. Essa elétron aqui, esse pontinho luminoso, é da esfera branca, tá? Então, 2 elétrons aqui na esfera verde, que é um S. 2 elétrons aqui também na esfera branca, que é o 2S. Beleza. Aí aqui temos os orbitais P agora. Nós temos o PX, por exemplo, esse aqui, ó, no eixo X. Temos o PY aqui acima e abaixo. Professor, é assim mesmo, acima e abaixo, frente e trás, lado e outro? Sim, é sim, tá? Do eixo X, ó, tenho desse lado e esse lado, mas eu conto como um só. O orbital PX é esse mais esse, dos dois lados, mas só conto como um orbital. Em cima e embaixo é outro orbital P,
tá? É o PY, mas eu conto só como um também. O de cima e o embaixo também é mais um. Veja que nesse orbital PX eu tenho um elétron aqui e no orbital PY eu tenho mais um elétron aqui. Tá bom. Professor, e o orbital PZ? Não tem não? A gente tinha visto lá que tinha. Tem, rapaz, tem sim. Vamos só... Antes não estava aparecendo só para melhorar a visualização. Mas agora, ó, tá aí ele. Tá? Então temos o átomo de carbono, cada um com seus elétrons. Agora, foque sua atenção aqui nesse elétron. Só nesse elétron. Vou voltar um pouquinho o vídeo. Para você ver que ele fica em constante circulação desse orbital. O elétron pode sair desse orbital, professor? Naturalmente não. Mas ele pode circular à vontade dentro do seu próprio orbital. E lembra que eu falei? Tanto abaixo como acima é o mesmo orbital. Então o elétron pode sair daqui, pode vir para cá. Por quê? Porque ele estaria ainda assim dentro do mesmo orbital. Foque sua atenção só nesse elétron aqui. Vamos lá. Só nesse elétron. Está em livre circulação dentro do seu determinado orbital. Fui lá para cima agora. Tá? Fui lá para cima. Voltou aqui para baixo. Tá? Então, e no outro também, ele fica saltando de um lado para o outro. Então, o elétron está saindo do seu orbital? Não, está sempre no mesmo orbital. Agora, pode ser tanto acima como abaixo. Pode ser tanto lado direito como esquerdo. Pode ser tanto frente como trás, tá? Desde que ele esteja dentro do mesmo orbital, ele circula livremente. Livremente. Agora, o que não pode é o elétron que está aqui, ele saltar para cá. Aí não pode. Ele está passando para orbitais diferentes. Mas dentro do mesmo orbital, ele circula livremente. Vou deixar o vídeo passar sem interrupções, tá? Então veja que os elétrons estão em constante movimentação, cada um dentro do seu respectivo orbital. Agora, os elétrons mudaram, né? Mas ainda estão dentro, cada um no seu orbital. Não é que saltaram para orbitais diferentes, não. O carbono tem 6 prótons. Beleza. Se ele tem 6 prótons, ele tem que ter 6 elétrons no estado fundamental para sempre bater a mesma quantidade. Tá? Então tem 6 prótons, 6 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Beleza. Representando aqui no diagrama de orbitais, tá? Caixinhas. Aqui a primeira caixinha é só para cá, ó, só para esse orbital aqui. 1s. Quantos elétrons eu tenho aqui nessa camada? Aqui em cima, ó, 2. Como é que eu represento um elétron? Para uma setinha. Então, eu vou falar mais adiante, mas quando a gente vai botar dentro da mesma caixinha, a gente sempre bota uma setinha apontando para cima, uma setinha apontando para baixo, tá? Então, nessa primeira camada, eu tenho 2 elétrons, tá? Essas 2 setinhas, uma para cima e para baixo, é justamente aqueles dois que estão dentro daquela esfera verde. Beleza. Agora aqui, ó, nessa camada 2, eu tenho de novo o orbital S. Se é S, então é uma esfera. Se é uma esfera, só tem uma orientação possível, então a gente só bota uma caixinha. Quantos elétrons eu coloco aqui dentro? 2 também, ó. É esse expoente aqui, 2. Então, uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Beleza. Próxima aula eu falo por que a setinha para cima e a setinha para baixo, tá? Acho que, não sei se hoje vai dar tempo. Agora eu tenho, na camada 2, eu tenho agora o orbital P. Camada 2, orbital P. Como é que eu represento o orbital P? Tenho PX, PY, PZ. PX, PY, PZ. Ou seja, eu tenho 3 orbitais. Então, vou desenhar 3 caixinhas. 3 caixinhas. Por exemplo, vou chamar essa PX, essa aqui eu vou chamar PY, e essa terceira aqui eu vou chamar PZ. Quantos elétrons eu tenho aqui? Ó? Tenho 2. Opa, tenho 2. Aí o que é que eu faço aqui? Ó? Eu boto a setinha para cima, a setinha para baixo. Correto? Não, nesse caso não. Porque nesse caso eu tenho mais orbitais aqui. Ó. Esse orbital aqui está vazio, esse orbital aqui está vazio. Se eu tenho orbitais vazios, então eu tento colocar o máximo de elétrons para ficar o mais distante possível. Para ficar o mais distante possível, ó, então eu tiro esse elétron daqui e boto ele aqui. Tá? Por isso que lá naquele vídeo ficou um elétron aqui no PY, que ele ficava migrando para cima ou para baixo, tá? E ficou aqui, acho que era no PX, né? Acho que era o PX. Ficava um elétron migrando de cá para cá, tá? Tá? Então, um desses elétrons é esse aqui, e o outro elétron é esse aqui.
Ah, na verdade, eu esqueci até o contrário. Esse aqui é o PX, então o PX seria esse aqui. E esse aqui é o PY, então o PY seria esse elétron aqui. Tá joia? Não sei se eu consegui esclarecer. Se não ficou claro, você pergunte aí que eu tento responder de outra forma. Deu para entender sim, professor. Só adiantando. Ah, professor, por que eu não boto esse elétron aqui, ó? Por que eu não boto aqui? Por que eu botei nessa caixinha de cá? Gente, nesse caso, eu tenho mais orbitais vazios. Isso aqui que a gente está distribuindo são elétrons. Elétrons são partículas de carga negativa. O que é que acontece quando eu tenho quando eu tenho cargas negativas próximas da outra? Tende a se repelir, cada uma ir para um lado diferente. Então, já que eu tenho orbitais vazios, então é melhor que eu coloque o outro elétron aqui, tá? Por exemplo, se eu tenho flúor, vamos tentar o flúor. Flúor tem número atômico 9. Olha mais para cima aqui. Flúor tem número atômico 9. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p. Aí como é que eu sei que eu paro? Eu vou somando os expoentes. Eu tenho que chegar a 9, tá? Então aqui eu tenho 2, mais 2, 4, tá? Para chegar a 9 falta 5. Então aqui eu tenho 5, P5. Beleza. Então vou colocar aqui, ó. Para esse primeiro orbital S é uma caixinha com 2 elétrons. Aqui, ó, 2 elétrons. Então, uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Eu estou falando de forma mais simplória, tá? Na próxima aula que eu ia falar mais sobre isso aqui, mas beleza. Aqui também, no orbital 2s, eu tenho 2 elétrons. Se eu tenho 2 elétrons, uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Beleza. E aqui, gente, ó, agora eu tenho um orbital P. Se só esse é o orbital P, então eu tenho PX, PY e PZ. Beleza. PX, PY e PZ, 3 caixinhas, 3 orbitais. Só que agora eu tenho 5 elétrons para serem distribuídos. 5 elétrons. Vamos lá, distribuir aqui os elétrons. Primeiro elétron. Segundo elétron, ele vai tender a entrar onde? Onde eu tenho um orbital vazio. Então o segundo elétron vai entrar aqui. O terceiro elétron, são 5, viu que eu tenho que colocar? 5. Terceiro elétron, onde eu tenho um orbital vazio. O quarto elétron, agora eu não tenho mais nenhum orbital vazio. Nesse caso, que eu não tenho mais nenhum vazio, é o jeito esses elétrons tentarem se espremer aqui para ocupar o mesmo orbital, tá? E depois eu vou falar, né, por que é que bota a setinha apontando para baixo. Então agora eu já botei 4 elétrons. E o quinto elétron? O quinto elétron eu vou colocar aqui, ó. Esse orbital aqui apontando para baixo. Tá joia, gente? Esse orbital aqui ficou só com um elétron mesmo, tá? Se eu tivesse aqui um outro elemento que tivesse 6 aqui, eu botaria mais um elétron aqui. Mas no caso do flúor, é só isso mesmo. Gente, nós temos também os orbitais D. Temos orbitais S, P, D e F. Então, isso aqui tudo que você está vendo, ó, isso aqui tudo que você está vendo é só um orbital D. Tá? Embora ele tenha esse lóbulo para cá, para cá, para cá e para cá, você pensa que cada balãozinho desse é um orbital, mas não. Isso tudo aqui é um orbital só. Isso aqui tudo é um orbital só. Isso aqui tudo é um orbital só. Isso tudo é um orbital só. Isso tudo é um orbital só. Tá? Então, o orbital D, nós temos o subnível D, ele se subdivide em 5 orbitais D. Ou seja, se a gente for representar por aquelas caixinhas, eu vou representar por 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, aqui eles estão todos separados, todos desmembrados. Então, cada um deles eu chamo de orbital. Orbital, 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 orbital. Mas quando eu junto tudo, aí eu chamo de subnível. Tá? Subnível D. Então, subnível D são todos eles juntos. E eles separadamente assim são os orbitais D. Sim, tem uma forma que a gente usa para calcular o número de orbitais, que é o 2L mais 1. 2L mais 1. N é a camada eletrônica. L é a subcamada eletrônica. Então, é N igual a 1, primeira camada eletrônica. N igual a 2, segunda camada eletrônica. N igual a 3, terceira camada eletrônica.
e assim sucessivamente. Tá? Já para calcular o L, a gente pode usar assim, ó, L é igual a N menos 1. Cuidado para não confundir. Isso aqui confunde demais, demais, demais. É L ou L feio, né? L, aqui é um L minúsculo. L é igual a N menos 1. Cuidado para não confundir, gente. Essa fórmula, ela me dá o quê? Ela me dá o número máximo de subníveis que um determinado nível de energia pode comportar. De novo, o L, essa forma, aliás, essa forma, ela me dá o número máximo de subcamadas que aquela determinada camada consegue comportar. Vou dar um exemplo bem, sei lá. Aqui você tem um balde d'água, um balde. A capacidade desse balde é de 20 litros. Beleza, o máximo dele aqui, ó. O máximo dele aqui é de 20 litros. Beleza. A capacidade máxima dele é 20 litros. O máximo que esse balde comporta é 20 litros. Eu consigo colocar 1 litro aqui de água? Consigo. Consigo colocar 10 ml de água? Consigo. Consigo colocar 5 litros? Consigo. 15 litros, 12 litros, 19 litros, 18 litros, 19,5, 19,9, 20 litros. Consigo. 21 litros? Ah, eu não consigo. Transborda. Tá? Então, nesse balde de 20 litros, ela me dá a capacidade máxima de medição, que é 20 litros. Mas eu consigo botar menos que o máximo? Consigo. Beleza. É similar ao que essa forma quer me dizer. Essa forma quer dizer que aquela camada só pode ter, no máximo, até aquela subcamada. Tá? Mais do que isso não dá. Por exemplo, se eu estou na primeira camada, se eu estou na primeira camada, o N é igual a 1. N é a camada eletrônica. Então, aqui substituindo, N igual a 1, vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 é o quê? 0. Tá, professor, e daí? 0. Quando a gente fala que o L é igual a 0, a gente está dizendo que esse aqui é o subnível S. Quando o L é igual a 1, é o subnível P. Opa. P. Quando L é igual a 2, nós estamos no subnível D. E quando L é igual a 3... Eita, foi isso. Quando nós estamos no subnível, no L igual a 3, nós estamos no subnível F. Beleza. Então, quando eu estou aqui, ó, na primeira camada, o L vai dar igual a 0. Se o L vai dar igual a 0, o subnível que eu posso ter lá é o subnível S. Tá bom. Vou fazer aqui. Quando o L, ó, N menos 1, só que quando o N for 2, por exemplo, 2, L vai ser igual a 2 menos 1, que é igual a 1. 1 corresponde ao quê? 1 corresponde ao orbital P. Ou seja, a subcamada 2, ela pode comportar no máximo até, a camada 2 pode comportar até no máximo o subnível P. Na camada 2 eu posso ter o subnível D? Não. Na camada 2 eu posso ter o subnível F? Não. Tá? Só pode ter no máximo até o P. Mas veja bem, você não pode simplesmente chegar lá e preencher 2P. Não. Antes do P, você tem que preencher o S. Sempre é de menor energia, ó, S, depois preenche o P, depois preenche o D e depois preenche o F. Sempre nessa sequência, tá? Não pode pular, não. Ah, vou preencher primeiro o P. Não, preenche primeiro o S. Depois preencher o S, se tiver mais elétrons, bota no P. Depois preencher o P, se tiver mais elétrons, bota no D. Depois preencher o D, se tiver mais elétrons, bota no F. Ah, perdão, gente. Beleza. Se eu estou lá na terceira camada eletrônica, ela é igual a 3, o N agora é 3, menos 1. 3 menos 1, 2. Se eu estou lá na terceira camada eletrônica, eu posso ter até o L igual a 2. E L igual a 2 significa o quê? Subnível D. Então, na terceira camada, eu posso ter no máximo até o subnível D. Não posso ter o subnível F na terceira camada. Eu posso ter até o D. Mas antes de preencher o D, eu tenho que preencher o P. E antes de preencher o P, eu tenho que preencher o S.
E se eu estou lá na quarta camada? Então, vai ser n menos 1, 4 menos 1, igual a 3. Beleza. Então, lá na quarta camada, eu posso ter até o subnível 3. Subnível 3 é o F, tá? Então, lá na quarta camada é que eu posso ter o subnível F. Na terceira camada, não posso ter o subnível F. Na segunda camada, não posso ter o subnível F. Na primeira camada, não posso ter o subnível F. A partir da quarta camada é que pode surgir o subnível F. Veja o que eu estou dizendo. Pode surgir o subnível F. Não necessariamente vai. Por quê? Porque antes de preencher o F, você tem que preencher o D. Antes de preencher o D, você tem que preencher o P. E antes de preencher o P, você tem que preencher o S. Tá? O F é o máximo, tá? Como eu falei, o balde lá de 20 litros, o máximo é aquilo. Mas não necessariamente você tem que chegar ao máximo. Dependendo do elemento, você pode preencher apenas os anteriores, os subníveis anteriores. A fórmula para você calcular o número de orbitais, essa fórmula aqui você calcula o quê com essa fórmula? Com essa fórmula você calcula o número máximo de subníveis que aquele nível de energia consegue comportar. Beleza. E com essa outra fórmula aqui, você calcula o número de orbitais que aquele subnível tem, tá? O número de orbitais. Por exemplo, quando eu estou lá no subnível P, subnível P vai ter quantos orbitais? Então, vamos lá. 2L. Quanto foi L? 1. Então, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, no subnível P, eu vou ter 3 orbitais P, que a gente representa, por exemplo, por 3 caixinhas. Certo? Se eu estou lá aqui, ó, 2L mais 1. Digamos que eu tenho L igual a 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, o subnível P vai ter 5 orbitais P. Então, vai representar por essas 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E cada uma dessas caixinhas, por exemplo, ó, essa caixinha seria formato realmente, seria esse. Essa segunda caixinha, o formato real do rotal seria esse. Essa terceira caixinha, o formato real seria esse. Essa quarta caixinha, o formato real seria isso. E essa última caixinha, o formato real seria isso. Tá? Só que para simplificar a nossa vida, em vez de a gente precisar desenhar esses formatos aqui, ó, dos orbitais, tá? Em vez de desenhar tudo isso aqui, a gente desenha só essas caixinhas. Tá? Só uma forma de simplificar a nossa vida. Tá. Veja como é que tá o eixo aí, ó. Tá o eixo X, o eixo Y, tá? O nome desse orbital aí é o dx2y2. O nome desse orbital, dxy. Veja que mudou o eixo, tá? Rotacionou aí. Agora tem o eixo Z e o eixo X. dx2z2. E esse aí, o dxz. Rotacionou mais uma vez, tá? Agora, os eixos que estão aparecendo aí, ó, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, esse aí vai ser o dy2z2. E esse último aí, o dyz. dyz. Vamos contar aqui, ó. Quantos orbitais eu tenho? Eu tenho um orbital, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, professor, tem um negócio errado. Naquela fórmula lá que o senhor mostrou, que é 2L mais 1, para eu calcular o número de orbitais, se aqui eu tenho um subnível D, então L é igual a 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então era para ter 5 orbitais, que eu posso representar por 5 caixinhas. Por que aqui está aparecendo 6? Bom,
teve realmente essa inconsistência, né? Mas passado o tempo, né, eles conseguiram desenvolver tecnologias mais avançadas e eles perceberam que, na verdade, esses orbitais, o DX2, aqueles dois orbitais, eles se combinam para gerar um único orbital, que é esse novo orbital aí, o DZ2. Tá? Então, sim, nós temos 5 orbitais aí. Ó. Esse orbital foi obtido a partir da mistura, da decomposição daqueles dois primeiros orbitais. Então, agora sim, eu tenho 5 orbitais. Isso aqui, essa imagem é só para mostrar que esse aqui é algo intermediário entre isso e isso. Tá? Agora eu tenho 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um deles separadamente são os orbitais. Tá? Separadamente. Mas quando a gente junta eles, une eles, aí eu já chamo de subnível. Então vamos ver como é que vai ficar o subnível D. Rotaciono o eixo novamente. E lá vem o DXZ, depois o DYZ. Pronto. Todos eles juntinhos assim, nós temos o subnível D. Esse cubo amarelo, na verdade, não tem, tá? Esse cubo amarelo é só para a gente conseguir melhor visualizar para onde estão apontando esses lóbulos desses orbitais, tá? Então, como eu falei, quando eu tenho eles separados, eu tenho os orbitais. Quando eu estou com eles todos juntos, eu tenho um subnível. Eu pergunto a vocês, o que é mais fácil? Desenhar tudo isso aqui no papel ou simplesmente fazer aquelas 5 caixinhas? Né? Por isso que aquilo facilita a nossa vida. Mas quando a gente tem que ter em mente que quando a gente está desenhando aquelas caixinhas, na verdade existe um formato dos orbitais por trás daquilo. E aquele formato dos orbitais foi obtido a partir das resoluções das funções de onda de Schrödinger. Fica difícil decorar todos esses nomes. DXY, DX2, Y2 e não sei o que, não sei o que. Fica difícil, tá? Fica difícil para eu desenhar, fica difícil para eu memorizar. Então, para simplificar nossa vida, né, a gente usa essa forma para descobrir o número de orbitais, que a gente já calculou e a gente viu que são 5 orbitais. Cinco orbitais, beleza. Em vez de eu desenhar tudo isso aqui e aquela forma toda misturada, eu desenho essas 5 caixinhas. E agora eu quero mais uma forma de eu simplificar o nome deles, para não precisar chamar de DX2, Y2, enfim. Como é que eu posso fazer? Eu posso usar essa nomenclatura aqui, ó. A nomenclatura vai de menos L até mais L, tá? Do L negativo até o L positivo. Para que eu tenha o subnível P. Para que eu tenha o subnível P. P não, gente, eu estou no D. Para que eu tenha o subnível D, o L foi igual a quanto? O L foi igual a 2. Então, eu vou variar de menos 2 até mais 2. Certo? Então, aqui eu posso chamar esse orbital ó, de menos 2, esse aqui de menos 1, esse aqui do meio de 0, esse daqui de mais 1 e esse aqui de mais 2. Tá? Então, é como se eu estivesse dando nomes para esses orbitais. Só que um nome mais simplificado. Em vez de usar isso aqui, esse DZ2, DX2, tá? Em vez de usar tudo isso, uma forma mais fácil de eu dar o nome desses orbitais seria usar essa forma, de menos L até mais L. Isso é só uma forma de simplificar a nossa vida, tá? Mas, na verdade, existe um formato dos orbitais e cada um desses orbitais tem o seu nome específico, característico.